Beleza, gente. Vamos encerrar nosso estudo? Vamos embora. Último assunto pequenininho, só para a gente dar o arremate final aí no nosso curso, né? Esse curso voltado para tribunais. E só que esse curso foi bem extenso, na verdade, né? Deu para a gente pegar tudo com calma. Carga horária é muito legal. Deu para a gente ver tudo em detalhes aí, gente. Eu vim falando ao longo do curso todo, eu vim falando sobre processo. Não sei o que, porque a lei de processo fala não sei o que, porque a lei de processo fala não sei o que, porque a lei de processo fala que não sei o que lá. Então, deixei para o final para mostrar para vocês que, basicamente, eu só vou mostrar que quase tudo que está na lei de processo, a gente já foi tratando ao longo do curso. Então, basicamente, é o seguinte: o que é um processo? O processo ele é utilizado para tramitar, né, quaisquer pedidos, quaisquer discussões entre administração e particular. Então, toda vez que o particular procura a administração para pedir alguma coisa, a partir do momento que o particular pede, a administração, a princípio, pode dizer sim ou não, né? De acordo com o que a gente vai ver, a gente já sabe, dependendo se o ato é vinculado ao discricionário, né? Se o ato é vinculado à administração, é obrigada a dar se ele cumpre os requisitos. Se o ato é discricionário, a administração vai analisar o pedido de acordo com critérios de conveniência e oportunidade, é mais subjetivo, pode ser que dê, pode ser que não, mas independentemente disso, toda vez que o particular procura a administração para pedir alguma coisa, claro que o particular quer aquela alguma coisa. E aí, se existe a possibilidade da administração indeferir, dizer não, o particular tem todo o direito de saber por quê, que não, poder alegar, fazer alegações no sentido contrário do que a administração está dizendo, recorrer, etc, etc. Então, o processo serve para isso, né? O particular faz o pedido entra lá no processo, capinha do processo, bota ali dentro, documentação toda ali dentro do processo, a administração vai analisar o que está no processo, vai responder, resposta por escrito dentro do processo, chama o particular para tomar ciência, o particular vai lá, lê, pega uma cópia da ciência, tô ciente da decisão tal, para depois não ficar aquele disse-me disse, eu disse que você podia, você falou que não podia. Não, eu falei que podia, mas quando que eu disse que não, que sim? Então, nada de boca, por escrito, tudo por meio de processos, certo? Então, a princípio, né, os processos servem para isso. Agora, temos que tomar cuidado com o seguinte: processos administrativos estão relacionados à atuação da administração. Sendo assim, cada ente federado tem a capacidade, tem a competência de legislar sobre a sua própria administração, né? Então, cada ente, da mesma maneira que eu falei com vocês com relação ao estatuto, a União editou o Estatuto Federal, Lei 8.112, para tratar dos servidores federais. Cada estado tem o seu estatuto, cada município tem o seu estatuto. Processos é a mesma coisa. Cada ente federado tem competência para legislar sobre processos no seu âmbito. Normalmente, a maioria das provas que vocês vão fazer são para tribunais federais, certo? Você vai fazer um concurso federal. Então, deve ser pedida a lei de processos administrativos federais, que é a Lei 9784 de 1999. Agora, eu vou fazer concurso para o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Veio o edital, tá lá. Servidores, não sei o que, Estatuto dos Servidores. Estatuto dos Servidores é o Estatuto do Estado do Maranhão. Atos administrativos, licitação, contratos, tudo isso que a gente já viu, né? Licitação e contratos.
Não interessa se é no estado do Rio, no estado do Maranhão ou qualquer lugar, a lei de licitação é a mesma, a lei 8.666, a lei 10.520, são leis gerais. Agora, está lá no programa. Processos administrativos. Processos administrativos, tem que procurar saber qual é a lei de processos administrativos no estado do Maranhão. Cada estado deve ter a sua própria lei de processos. Tá legal? Bom, o que vem acontecendo? Tem vários estados que simplesmente, vários estados, não vou nem falar de município, porque já que o concurso é para o judiciário, né? Não existe tribunal municipal, mas ainda assim, quem está aproveitando o curso aqui, está assistindo esse curso para fazer um concurso municipal. Beleza. Se o concurso é para um cargo municipal, vai cair a lei de processo daquele município. O que os entes federados, estados e municípios normalmente fazem? Editam leis de processos que, em 90% das vezes, copiam a lei federal. Então, essa lei 9784, ela vale para os concursos federais. E para os concursos estaduais e municipais, basicamente é a mesma lei com um outro detalhe. É incrível até, é engraçado esse negócio. Já peguei vários concursos estaduais, né? Concurso estadual, concurso para fiscal de CMS do estado não sei de onde. Fiscal do CMS, Poder Executivo Estadual. Aí, chegar no meio da prova, com relação à Lei 9784 de 1999, essa é a alternativa correta. A Lei 9799 é uma lei federal, não se aplica àquele estado. Os caras não têm nenhum cuidado, né? A banca, está errada, a questão está mal feita. Porque a questão deveria, com relação à lei número tal, que é a lei de processo do estado, daquele estado, que é parecida com a lei federal, mas a questão falar a lei 9784 já está errada. Mas, toda hora aparece isso. Tá legal? Então, vamos ver o que está na lei 9784 de 1999, tomando os cuidados necessários com os concursos estaduais e municipais. Olha aqui, ó. Primeiro, vamos prestar atenção no seguinte. Qual é a diferença básica entre um processo administrativo e um processo judicial? Imagina o seguinte. No judiciário, vamos entender como é que acontece na área civil. André procurou o judiciário, ingressando com uma ação em face do Bruno. André entrou com uma ação dizendo o seguinte, ó, eu emprestei dinheiro para o Bruno, emprestei 10 mil reais para o Bruno ficou de me pagar, não me pagou na data, me pediu mais um prazo, eu dei mais um mês, ele não me pagou, 2 meses e até hoje não me pagou, já conversando e nada, ele está me enrolando e eu quero que a justiça determine que o Bruno me pague o que ele me deve. Então, né, dessa relação aqui que existia entre o André e o Bruno, na verdade, o André procura o judiciário vai procurar o Bruno, vai chamar o Bruno para o Bruno, então o juiz vai chegar, Bruno, comparece aqui para você ouvir o que o André tá falando a teu respeito e você se pronunciar e tal. É assim que é a relação, certo? Tudo bem. O André, seu juiz, prestei dinheiro para o Bruno não quer me pagar. Aí o juiz, verdade, Bruno? O Bruno, juiz, sinceramente não sei nem o que esse cara está falando. Porque esse tal de André, né? André, não sei quem se trata, não conheço, nunca vi, não tenho nenhuma relação com ele. Nunca peguei dinheiro emprestado dele, não tenho a menor ideia do que ele está falando. Aí o juiz, André, ele está dizendo que não sabe o que está falando. Você tem provas? Cadê o contrato, né, de empréstimo? Ah, não, a gente não assinou contrato não, foi tudo feito de boca. Foi tudo feito de boca? É. Tem alguma prova aí? Não, eu estou dizendo. Você não confia em mim, não? Desculpa, não. Você pergunta, nesse caso, André está alegando que emprestou dinheiro, o Bruno está alegando que não tem a menor ideia do que ele está dizendo.
Tem prova? Não. Tem contrato? Não. Tem testemunho? Não. Tem prova nenhuma. Quem você acha que vai vencer essa ação? O Bruno. O Bruno. Por quê? O juiz, ele tem que ouvir o que uma parte está dizendo, tem que ouvir o que outra parte está dizendo, vai fazer algumas perguntas para ambas as partes, né? E aí daí vai formar a sua convicção. Te pergunto o seguinte, o juiz pode virar para o Bruno, Bruno, vem cá. Você não sabe o que o André está falando? Não. Não tem a menor ideia de quem é o André. Não tem a menor ideia? Não. O juiz pode virar para o André, André, vem cá, você emprestou dinheiro para o Bruno? Emprestei. Não tem testemunha? Não. Você está dizendo que ele pegou dinheiro emprestado de você onde? Ah, ele foi lá no meu escritório. Ele foi no meu escritório ano passado e eu dei o dinheiro para ele dentro do meu escritório. Realmente ele não assinou nada, mas ele teve no meu escritório. Aí o juiz pode chegar e falar, então faz o seguinte, ele está dizendo que não te conhece. Você está dizendo que ele foi no teu escritório. Faz o seguinte, vai lá e o porteiro do prédio viu ele saindo? Ah, acho que viu. Vai lá e chama o porteiro para ele testemunhar a teu favor. No corredor do teu prédio tem circuito fechado de vídeo? Tem câmera? Ah, tem câmera no corredor. Então, vai lá e pega as fitas do circuito fechado para trazer aqui, mostrando que ele entrou no teu escritório várias vezes, porque ele está alegando que não te conhece. Pelo menos se você me mostrar que ele entrou no teu escritório, o que ele está dizendo não é verdade, já vou acreditar em você. O juiz pode fazer isso? Não. Porque se o juiz faz isso, o juiz está tendendo para uma das partes. E aí ele está perdendo a sua imparcialidade. O juiz tem que ser imparcial. Já que o juiz tem que ser imparcial, ele não pode dizer para uma das partes o que a parte deve apresentar como prova, como testemunha, o que ele deve fazer, etc, etc, porque ele está prejudicando a outra parte. Cada um que tem que apresentar as suas alegações, e daí o juiz decidir formar a sua convicção, tomando muito cuidado para não, olha só, faz isso e perder sua imparcialidade. Tudo bem. Agora, olha só o que acontece num processo administrativo. A administração autuou, por exemplo, a administração lavrou um auto de infração contra o André. O André quer pagar o auto de infração? Não, não quer. E aí o André pode ingressar na justiça contra aquele auto de infração? Claro, a hora que quiser. Precisa primeiro percorrer a via administrativa, reclamar administrativamente? Não. Princípio da inafastabilidade do controle judicial. Não se pode exigir que ele esgote a via administrativa para depois entrar na justiça, sabemos disso. Mas o André quer tentar resolver administrativamente. Então, o André faz o quê? Procura a administração e entra com processo recorrendo, reclamando contra o auto de infração. Beleza. Está aqui o André, que foi autuado. Está aqui a administração que autuou o André. O André está reclamando contra o auto de infração. Quem vai julgar esse processo? A própria administração. E a administração, ela é parte envolvida, porque a administração, pelo menos em tese, a administração quer receber os 100 mil reais do auto de infração, certo? Então a administração autuou o André em 100 mil reais, quer receber, o André procura a administração para reclamar e a administração vai julgar de forma imparcial. A administração tem que julgar o processo de forma imparcial, mesmo sabendo que, em tese, ela é parte interessada. Viram a relação? Como é que é diferente? Completamente diferente? Sim. Por isso é que aqui no processo administrativo, a administração, se ela chegar para o André entra com auto de infração, o André é autuado, entra com recurso e no recurso simplesmente coloca lá: administração, eu não quero pagar esse auto de infração porque eu acho que esse auto de infração é um absurdo e está errado. Por favor, cancela meu auto de infração.
Apresentou alguma prova? Não. Testemunha? Não. A administração pega para analisar o pedido. O André não está querendo pagar a infração porque está falando que é absurdo e está errado. Mas não juntou nenhuma prova, não juntou nada e indeferido. É muito estranho isso, né? A administração indeferir rapidamente o processo, porque ele não juntou prova, porque ele não apresentou nada, indeferir simplesmente o processo. Será que a administração está indeferindo porque ela quer indeferir porque ela é parte interessada? Então aqui já de cara, o tratamento tem que ser diferente. A administração tem sim que chamar o particular. Olha só, você está alegando que está errado, por quê? Porque você tem prova? Faz o seguinte, você está dizendo isso, tem testemunha? Vai lá e procura a pessoa que você está dizendo, manda ela vir aqui. Vai lá e pega o documento tal, manda vir aqui. Traz, você tem escrito isso? Tem não sei o quê? Então vai lá e pega o circuito fechado. Eu falei que não fiz, não tá filmado. Traz lá para a gente ver se está realmente filmado, se tem isso, se tem aquilo, não sei o que, sei que lá. Então aqui, a administração, ela tem sim, diferente do juiz, o juiz não pode fazer isso para não perder a sua imparcialidade. Aqui é o contrário. A administração tem que procurar fazer isso sim, para que depois não se alegue que a administração não tomou os cuidados, que a administração não fez nada, porque é parte envolvida. Viram isso? Ou seja, o mais importante, que agora a gente vai começar a tratar, a administração ela tem que fazer de tudo para descobrir a verdade dos fatos. Até porque, olha só, hein? Até porque quando o particular, o André é autuado pela administração, seu juiz, olha só, esse auto de infração aqui lavrado pelo fiscal Gustavo, é um absurdo, tá tudo certo e mesmo assim o Gustavo me multou. É um absurdo, eu quero que anule. A administração vai chamar o André, olha só, você está dizendo que o auto de infração que o Gustavo lavrou é absurdo. Você está dizendo que é tudo certo. Traz isso. Aí o André leva tudo. E a administração chega à conclusão que realmente o André está certo, está tudo certo. Aí vem a pergunta que a administração deve fazer depois, né? Se o André está provando que está tudo certo, por que o Gustavo autuou o André? Será então que o Gustavo está autuando o André de forma pessoal? A gente vai perguntar, André, por que esse auto de infração então foi lavrado? O Gustavo me autuou, está tudo certo, mas o Gustavo não gosta de mim. A administração tem que verificar se existem indícios para que seja, inclusive, instaurado um processo administrativo disciplinar contra um fiscal. Se está apurado que está tudo certo, ele autuou por quê? Pode ser, sim, que haja uma atuação pessoal do fiscal. A administração, de alguma maneira, é parte envolvida. A administração está interessada em saber para tomar as providências. Porque quando o fiscal age assim, isso está depondo contra a própria administração. Então, aqui no processo administrativo, a administração tem que fazer tudo para descobrir a verdade real dos fatos. Se está tudo certo, o auto de infração está errado. Se o auto de infração está errado, tem que ser cancelado. Se o auto de infração está certo, a administração dá todas as chances para o particular provar o contrário, mas a administração se convence que o auto de infração desde o início está certo e, cara, você tem que pagar assim mesmo. Então, a administração aqui tem que descobrir a verdade verdadeira. A verdade real. Então, o processo administrativo ele é baseado no princípio da verdade real. O juiz não. O juiz ele tem que se ater ao que está nos autos, tomando muito cuidado para não sair dali e, com isso, perder a sua imparcialidade. Então, o juiz forma a sua convicção diante do que está nos autos, na forma do processo. Então, o processo judicial, pelo menos na área civil, na esfera penal é diferente. Na esfera penal, o juiz também tem que buscar a verdade real, porque pode condenar a pessoa, então na esfera penal é diferente. Mas na área civil, o juiz deve
buscar a verdade formal. Verdade formal, diferentemente da verdade material, que é a verdade real. Certo? É isso aí. Então, de cara, a lei de processos começa a falar de princípios. Quando a administração estiver diante da análise do processo, primeira parte grande da lei, a administração deve obediência aos seguintes princípios. Tem vários princípios que tratam diretamente de processo administrativo. São princípios específicos de processo. Quais são os princípios? O primeiro, mais importante, princípio da verdade material. Diferentemente do princípio da verdade formal que rege os processos judiciais. Além disso, princípio da oficialidade. O que é o princípio da oficialidade? A administração deve atuar de ofício. O que é de ofício? Por conta própria. Ainda que o contribuinte não tenha apresentado provas, a administração de ofício deve tentar produzir essas provas. Ainda que o contribuinte não tenha pedido para que sejam analisados os documentos dele, a administração de ofício, por conta própria, deve chamar o contribuinte e falar: traz isso para a gente analisar. O juiz não deve agir de ofício, deve esperar as partes perguntarem, pedirem. O juiz não deve agir de ofício para não perder a sua imparcialidade. Então, o princípio da oficialidade se aplica aos processos administrativos. E o princípio do informalismo está relacionado. No processo judicial, numa ação judicial, você quer ingressar com mandado de segurança, ação judicial. Muito bem. Se você impetrar um mandado de segurança, e esse mandado de segurança, de cara, não estiver com os requisitos formais, a petição inicial não trouxer os requisitos necessários, o juiz, ao analisar, já vai indeferir aquele mandado de segurança sem análise de mérito. O que quer dizer isso? O judiciário não vai nem entrar no mérito, mandado de segurança para proteger o seu direito líquido e certo? Isso aí. Você ingressa com mandado de segurança. O juiz olha assim: que é isso, cara? A petição do mandado de segurança não pode trazer isso, não. Tem que ter isso, indeferido. Agora, o cara, ele tem mesmo direito? O direito dele é líquido e certo mesmo ou não? Sei lá, o juiz nem entrou no mérito. O juiz vai indeferir por problemas formais. No processo administrativo não pode ter isso. A administração não pode indeferir um processo por problemas formais. Então, esse auto de infração, quando o contribuinte é autuado, o contribuinte vai entrar com um processo e em cima já vem assim: seu prefeito, por favor, acaba com esse negócio. Pô, pelo amor de Deus, problema formal, né? A administração vai analisar assim mesmo? Vai. Dá para entender? Dá. O que o cara quer? O cara quer que cancele o auto de infração. Ele tá falando: seu prefeito, quero que acabe com esse negócio. Que negócio? Auto de infração. Deu para entender? Deu. Não tem nenhuma prova. Chama o contribuinte, traz isso. Mas a administração não pode indeferir o processo indeferido. Não colocou isso, não pediu, está indeferido. Não. O processo administrativo, ele é informal. Ao contrário do processo judicial, que é altamente formal. Por isso, inclusive, é que nos processos judiciais, nas ações judiciais, via de regra, você precisa de advogado para entrar com mandado de segurança. Você pode entrar com mandado de segurança sem advogado? Não. Por quê? Porque
se você não entra, não tem advogado, vai entrar com mandado de segurança, o mandado de segurança vai ser indeferido de cara, porque você não conhece os requisitos, você não conhece o Código de Processo Civil, né? Você não conhece os requisitos. De cara você vai perder. Por isso é que normalmente se precisa de advogado. No processo administrativo, você pode entrar de qualquer jeito. Por isso é que nos processos administrativos, a presença de advogado não é necessária. Você pode constituir advogado? Pode. O cara que foi autuado e quer se defender, o cara não sabe como fazer isso, pode fazer sua defesa sozinho, pode chamar uma outra pessoa para assessorar ele, uma pessoa que tenha mais conhecimento, ainda que não seja advogado, ou pode constituir um advogado. Porque o processo é informal, não exige nem defesa por advogado, por outra parte e tal, não sei o que, é informal. Esses são os princípios específicos de processos administrativos. E aí, claro, além desses, existem os princípios genéricos que regem a atuação de toda a administração em tudo que ela faça, inclusive em se tratando de processo. Aí é na Lei 9784 que vai falar: a administração deve obediência ao princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Já estudamos isso em princípios. Onde é que está a definição disso tudo? Na Lei de Processos. A administração deve obediência ao princípio da segurança jurídica, que é o quê? É o princípio que protege o particular de boa-fé. Lembra disso? É o princípio que proíbe, que impede a administração de tomar alguma medida em caráter retroativo, prejudicando o particular de boa-fé. A definição está na Lei 9784. O particular quer abrir um estabelecimento, vai lá e pergunta à administração: vem cá, eu quero trabalhar com isso aqui, preciso de alvará? A administração responde por escrito, né, no processo: não, pode fazer isso sem alvará. Posso mesmo? Pode, tá aí. Tá, beleza, aí o cara começa a trabalhar sem alvará. 3 meses depois, bate um fiscal lá: você tem alvará? Não, tá autuado. Ué, como assim tá autuado? Tem que ter alvará. Ué, mas eu perguntei, tá aqui, ó. A administração falou que eu não precisava de alvará. Quando a gente falou, realmente a gente achava que não precisava, mas a gente mudou de ideia. Mudou de ideia? Então, é o princípio que veda a mudança de interpretação da administração em caráter retroativo. Quando eu perguntei, não precisava de alvará, agora precisa. Tudo bem, a administração pode mudar? Pode, mas tem que comunicar. A partir dessa data, é necessário alvará para isso. Então, aqueles que estão fazendo sem alvará, a partir dessa data tem que providenciar o alvará. Tudo bem, aí você tomou ciência, agora você vai correr atrás. Então, princípio da segurança jurídica é aquele que protege o particular de boa-fé, já sabemos. Contraditória e ampla defesa. A administração diz alguma coisa para o particular e o particular tem todo o direito de contradizer, né? Quando a administração diz que o cara não está cumprindo com as normas de higiene do restaurante, por isso que o restaurante foi autuado, ele tem todo o direito de contradizer. Não, eu cumpro sim todas as regras de vigilância, sim. E se defender da forma mais ampla possível, apresentar documentos, laudos, testemunhas, de forma ampla. Razoabilidade e proporcionalidade. A administração pode fazer exigências nos processos? Pode, contanto que essas exigências sejam razoáveis e proporcionais. Certo? Certo. O cara quer abrir um restaurante. Vai fazer o pedido. A administração pode exigir que ele apresente documentos? Sim. É razoável que ele exija o laudo da vigilância sanitária? Sim. A administração pode exigir que ele apresente a certidão de casamento dos avós paternos? Pô, claro que não, isso não tem nada a ver. Essa exigência não pode ser feita, porque ela não é razoável e completamente desproporcional. Então é sempre isso, né? A administração exige, tem que ter isso. Aí o particular, olha só, por que eu tenho que apresentar isso, se isso aqui não tem nada a ver
com o caso que eu estou pedindo. A administração deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. E principalmente o princípio da motivação. A administração tem que obedecer ao princípio da motivação. O que é isso? A administração tem que demonstrar os motivos pelos quais ela fez aquilo. Isso aqui decorre do princípio da publicidade, da transparência. Certo? Já vimos isso. E eu vou mostrar a vocês esse artigo que é talvez um dos mais importantes da lei de processos ligados ao princípio da motivação. Mas vou falar isso daqui a pouco, na próxima aula. Até daqui a pouco.